Antes da chuva havia um som, um murmúrio baixo e constante que subia da terra, não como o zumbido da vida, mas como o gemido de um corpo doente. Era o som de um mundo que havia esquecido a canção de sua própria criação. As cidades, erguidas com a argamassa do orgulho e tijolos da ambição, pulsavam com uma febre de iniquidade. O riso que ecoava pelas ruas largas não continha alegria, apenas o eco metálico do escárnio. A força havia se tornado a única lei. A compaixão era vista como fraqueza, e os corações dos homens, antes solo fértil para a semente da bondade, haviam se tornado pedras polidas pela indiferença. A violência não era mais um ato isolado nas sombras. Era um espetáculo celebrado à luz do dia. O sangue dos inocentes clamava do solo, mas suas vozes eram abafadas pelo barulho incessante da ganância. A beleza original da criação estava velada por uma névoa de corrupção, um miasma espiritual que sufocava a luz e tornava o ar pesado. O mundo, em sua glória e esplendor, estava à beira de um colapso moral, um abismo para o qual caminhava de olhos abertos, embriagado por sua própria arrogância. Cada nascer do sol parecia apenas iluminar novas formas de maldade. E cada pôr do sol deixava para trás um rastro de trevas ainda mais profundo no coração da humanidade. E esse gemido da terra subiu aos céus, não como uma oração, mas como uma acusação. Aquele que havia moldado o homem do pó e soprado em suas narinas o fôlego da vida, agora olhava para sua criação e sentia uma dor que transcendia o tempo e o espaço. Não era a ira de um monarca traído, mas a angústia profunda de um pai cujo filho se perdeu irremediavelmente. Uma tristeza santa e pesada pairou sobre a vastidão da eternidade. O Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a face da terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. A imagem e semelhança divinas, impressas na alma humana, estavam desfiguradas, quase irreconhecíveis, sob camadas de crueldade e egoísmo. E o Criador arrependeu-se de ter feito o homem. Este não foi um arrependimento de erro, mas um lamento de amor ferido, uma dor pela beleza que fora corrompida. O coração divino, a fonte de toda a vida, pesou com a decisão que se formava. A justiça exigia uma resposta. O mundo, em sua rebelião, havia quebrado a harmonia universal, e um ato de purificação era tão terrível quanto necessário. A decisão foi tomada. Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. O cosmos prendeu a respiração, aguardando o cumprimento de uma sentença nascida da dor de um amor perfeito. Contudo, em meio à cacofonia da corrupção, havia um homem cuja vida era uma melodia de retidão. Seu nome era Noé. Ele não era um rei, um guerreiro ou um homem de posses. Era um agricultor, um homem cujas mãos conheciam a terra e cujo coração conhecia a Deus. Enquanto o mundo marchava ao ritmo frenético da autodestruição, Noé caminhava em um ritmo diferente, um compasso de comunhão com o Criador. A retidão de Noé não era ostensiva, era a substância de seus dias, a verdade em suas palavras, a justiça em suas ações. Ele era perfeito em suas gerações, o que não significava ausência de falhas, mas uma integridade de coração, uma devoção indivisível ao seu Deus. Uma noite, enquanto o mundo dormia, o sono inquieto dos culpados, a voz que teceu as estrelas veio a Noé. Não foi um trovão que abalou sua tenda, mas uma presença que encheu o silêncio, uma clareza que penetrou em sua alma. O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, a voz declarou, com a solenidade de um decreto irrevogável. Porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. O peso daquelas palavras teria esmagado qualquer outro homem, mas em Noé elas encontraram um coração preparado. Havia terror na mensagem, mas também uma nota de salvação. Mas contigo estabelecerei a minha aliança.
E entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Naquele momento, Noé, um simples homem, tornou-se o guardião do futuro, o portador da esperança para um mundo condenado. A visão que se seguiu na mente de Noé foi de uma arquitetura divina, um projeto de salvação em madeira e piche. As instruções eram de uma precisão espantosa, ditadas com a autoridade de quem conhece cada fibra da criação. Faze para ti uma arca da madeira de gofer, ordenou a voz. A madeira densa e resinosa, escolhida por sua durabilidade. As dimensões foram dadas não em termos vagos, mas em côvados, à medida do braço de um homem, tornando o projeto tangível, pessoal. 300 côvados será o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Era uma embarcação de proporções colossais, não projetada para a velocidade ou para a navegação, mas para a estabilidade e a resistência. Não era um navio para conquistar os mares, mas um refúgio para flutuar acima de um mundo submerso. O projeto detalhava compartimentos internos, aposentos para abrigar a variedade de vida que seria preservada. 3 andares, cada um santuário para as criaturas que em breve buscariam refúgio. Uma única janela seria feita no alto, fresta de um côvado, não para observar a destruição, mas para receber a luz, um lembrete de que o céu ainda existia. E uma única porta ao lado, larga o suficiente para a procissão que viria. Cada medida, cada detalhe foi gravado na mente de Noé. Ele entendeu que não estava apenas construindo um barco. Estava construindo um ventre, um útero de madeira, destinado a carregar as sementes da vida através de uma morte aquática para dar à luz um novo mundo. A tarefa era monumental, quase impossível para um homem e sua família. Exigiria cada grama de sua força, cada momento de sua vigília e uma fé que pudesse mover não montanhas, mas uma floresta inteira. Quando a aurora rompeu no dia seguinte, o mundo despertou para sua rotina de indiferença e maldade. Mas para Noé, o sol iluminava um novo propósito. Não houve hesitação, não houve questionamento sobre a lógica de construir um navio colossal em terra seca, a centenas de quilômetros do mar mais próximo. A fé de Noé não era uma fé de conveniência que buscava sinais e provas. Era uma fé de obediência. A palavra de Deus era a sua realidade, mais sólida do que a terra sob seus pés. Assim fez Noé. Registra a crônica sagrada, conforme a tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. Ele reuniu seus filhos, Sem, Cã e Jafé. Seus rostos, bronzeados pelo sol e marcados pelo trabalho, primeiro mostraram perplexidade. Depois, um assombro reverente enquanto o pai lhes transmitia a visão e o comando divino. Não era uma tarefa que eles poderiam compreender plenamente, mas a fé inabalável de seu pai era a âncora de sua família. E assim começaram. O primeiro som foi o do machado contra o tronco de uma árvore de gofer. O golpe ecoou pelo vale, um som agudo e decidido, o primeiro ato de uma construção que duraria décadas. Era um trabalho árduo e implacável. As mãos, acostumadas a arar a terra, agora aprendiam a arte da carpintaria em uma escala épica. Serraram, aplainaram e mediram. O cheiro de resina e madeira cortada encheu o ar, um incenso de obediência que subia aos céus. A cada tábua encaixada, a cada viga erguida, Noé não estava apenas seguindo um projeto. Estava tecendo sua fé na própria estrutura da arca, transformando a obediência em um testemunho visível e monumental. No início, a construção era uma mera curiosidade. Viajantes e vizinhos paravam para observar a estranha atividade na propriedade de Noé. O que constrói o velho, tão longe do rio? E perguntavam uns aos outros com um sorriso nos lábios. Mas à medida que os meses se transformaram em anos e a estrutura de madeira cresceu, a curiosidade deu lugar ao escárnio. A arca, com seu casco gigantesco apontando para um céu implacavelmente azul, tornou-se a piada da região.
Noé está construindo uma montanha de madeira para escapar do calor do sol, lhe gritavam os jovens. Comerciantes que passavam apontavam com o queixo. Ali está a loucura de Noé. Ele prega sobre uma chuva que nunca virá. As crianças criavam canções zombeteiras e os anciãos balançavam a cabeça com um misto de pena e desprezo. A pregação de Noé, que acompanhava o ritmo do seu martelo, era recebida com gargalhadas. Ele falava de um juízo iminente, de um Deus justo e de uma oportunidade de arrependimento, mas suas palavras eram como sementes lançadas sobre a pedra. Para uma sociedade que acreditava apenas no que podia ver e tocar, a ideia de um dilúvio que cobriria o mundo era o delírio de um fanático. A zombaria era como uma chuva de pequenas pedras, constante e irritante. Alguns tentavam argumentar com ele, usando a lógica da terra seca e das estações previsíveis. Outros simplesmente o insultavam. No entanto, o desprezo do mundo servia apenas para fortalecer a resolução de Noé. Cada risada, cada insulto era um lembrete do porquê a arca era necessária. O barulho da zombaria era a confirmação da surdez espiritual do mundo. Cada risada, cada insulto era um lembrete do porquê a arca era necessária. O barulho da zombaria era a confirmação da surdez espiritual do mundo. As décadas passaram. As estações giraram em seu ciclo imutável. Crianças que haviam zombado de Noé tornaram-se adultos que ensinavam seus próprios filhos a rir da arca do louco. O cabelo de Noé, antes escuro, tornou-se branco como a neve, e suas costas, antes retas, curvaram-se sob o peso dos anos e do trabalho incessante. Mas suas mãos nunca pararam. A perseverança de Noé e sua família era uma maravilha silenciosa. Eles acordavam antes do sol, e seus martelos eram ouvidos muito depois que a escuridão caía. Havia dias de exaustão excruciante, quando os músculos gritavam e o corpo implorava por descanso. Havia lascas de madeira cravadas profundamente na pele, quedas das altas vigas e o calor do sol que castigava sem piedade. Mas a força deles não vinha apenas dos músculos, vinha da promessa. Em momentos de desânimo, quando a zombaria parecia mais alta que o som de suas ferramentas, Noé olhava para a estrutura maciça. Ele não via apenas madeira e piche, ele via a palavra de Deus tomando forma. Ele via a salvação de sua família. Ele via a fidelidade de um Deus que cumpre o que promete. Essa visão renovava suas forças. Ele ensinou seus filhos não apenas a construir, mas a confiar. Cada viga erguida era um ato de adoração. Cada junta selada com piche era uma declaração de fé. O trabalho era a sua oração. O suor era a sua súplica. E lentamente, majestosamente, o testemunho de madeira ergueu-se completo, um colosso de perseverança que se destacava contra a paisagem da incredulidade, aguardando o propósito para o qual fora criado. A arca estava pronta. Silenciosa e imponente, ela descansava no vale, seu casco escuro coberto de piche brilhando sob o sol. O interior estava abastecido com montanhas de grãos, feno e sementes. Os aposentos estavam prontos. O som dos martelos havia cessado e um silêncio expectante pairava sobre a propriedade de Noé. O mundo, acostumado ao barulho da construção, mal notou a quietude. Para eles, a loucura havia apenas mudado de forma, de um trabalho barulhento para uma espera silenciosa. Então, a voz falou a Noé novamente. Desta vez, não era um comando para construir, mas um chamado para se abrigar. A voz carregava uma urgência final, a solenidade de uma contagem regressiva divina. Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. E então veio a instrução que sinalizava a iminência do fim. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. 7 dias. O número da perfeição, da conclusão. 7 dias de graça final. Um último e silencioso convite ao arrependimento, embora ninguém soubesse disso, exceto Noé.
O coração de Noé deve ter batido mais forte. O momento que ele havia pregado por mais de um século estava finalmente às portas. Ele olhou para sua esposa, para seus filhos e noras. O medo e a admiração se misturavam em seus olhos. A era da construção havia terminado. A era da salvação estava prestes a começar. No primeiro dos 7 dias, um novo som começou, muito diferente do eco dos martelos ou das vozes zombeteiras. Era um tremor distante no chão, um murmúrio que crescia em volume. No horizonte, uma nuvem de poeira se levantou, não de uma tempestade de vento, mas de uma migração milagrosa. Então eles surgiram. De todas as direções, como rios convergindo para um único ponto, os animais vieram. Não era uma debandada caótica, mas uma procissão solene e ordenada. Pares de leões, suas jubas douradas balançando, caminhavam com uma calma majestosa. Elefantes moviam-se com passos pesados e deliberados, suas presas de marfim brilhando. Girafas, com seus pescoços elegantes, balançavam-se sobre as planícies. Eles vieram de 2 em 2, o predador e a presa lado a lado. Uma trégua divina suspensa sobre o reino animal. Lobos troteavam pacificamente ao lado de ovelhas, e leopardos caminhavam perto de gazelas. Enxames de insetos escureceram o céu por um momento antes de se dirigirem à arca. Répteis de todas as formas e tamanhos deslizavam pela terra. E os pássaros, revoadas de cores e canções, encheram o ar, voando em padrões perfeitos em direção à grande embarcação. Não havia guia humano, nem cajado, nem grito. Um instinto implantado pelo próprio Criador guiava cada criatura. O povo das cidades e vilarejos próximos saiu para assistir. A zombaria em seus rostos vacilou, substituída por um espanto mudo. Era um espetáculo que desafiava toda a lógica e explicação. A marcha dos animais era um sermão silencioso, um testemunho inegável de que o Deus de Noé não era um delírio, mas uma realidade prestes a se manifestar de forma terrível. Enquanto a procissão milagrosa continuava, a família de Noé movia-se com uma urgência calma e focada. Cada um tinha sua tarefa. Noé, o patriarca, supervisionava tudo, sua voz firme guiando seus filhos. Sem Cã e Jafé trabalhavam incansavelmente, direcionando os animais para seus aposentos designados, seus movimentos uma mistura de admiração e eficiência. A arca, antes um casco vazio e ecoante, agora se enchia com os sons e cheiros da vida. O ar vibrava com o zumbido de insetos, o pio dos pássaros, o murmúrio de mamíferos e o sibilar dos répteis. A esposa de Noé e suas 3 noras cuidavam dos preparativos finais. Elas verificavam os vastos estoques de alimentos, grãos, frutas secas, sementes e feno, garantindo que tudo estivesse seguro para a longa jornada que viria. Elas recolhiam os últimos pertences pessoais, não tesouros de ouro ou prata, mas as ferramentas, as sementes para um novo plantio, os tecidos e os utensílios que seriam necessários para recomeçar em um mundo desconhecido. Havia uma solenidade em seus movimentos. Cada jarro de água armazenado, cada saco de grãos amarrado, era um ato de fé no futuro. Eles estavam se despedindo do único mundo que haviam conhecido. Lá fora, através da porta aberta, eles podiam ver a terra de sua infância, as colinas familiares, o céu que em breve se tornaria seu inimigo. Havia uma pontada de tristeza em seus corações, uma dor pela beleza que seria perdida, mas essa dor era ofuscada pela gratidão pela salvação e pela profunda confiança em seu Deus. No 7º dia, o último animal encontrou seu lugar. Um silêncio expectante caiu sobre a arca. A luz do sol entrava pela porta aberta, criando um retângulo dourado no chão de madeira. Um convite final e silencioso. Noé ficou na entrada por um momento, seu olhar varrendo o mundo exterior. Ele viu os rostos perplexos das pessoas que se reuniram a uma distância segura, sua zombaria agora substituída por uma curiosidade inquieta. Em seus corações, ele não sentia triunfo, mas uma profunda tristeza pela escolha que eles haviam feito. Então, ele se virou.
O chamado de Deus soou em sua alma. Ele chamou sua esposa e ela veio, seu rosto uma máscara de fé e confiança. Ele chamou seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e eles entraram altos e fortes, os pilares da nova humanidade. Por fim, ele chamou suas noras, que entraram com os olhos baixos, cheios de uma mistura de medo e reverência. A família estava reunida. 8 almas, o remanescente da humanidade, de pé no limiar entre 2 mundos. Eles eram o elo entre o passado que seria apagado e o futuro que ainda não havia nascido. Noé foi o último a entrar, seu passo lento e deliberado cruzando a soleira. Ao fazê-lo, ele não olhou para trás. Ele havia feito tudo o que Deus lhe ordenara. Sua obra de pregação e construção estava completa. Agora, tudo o que restava era confiar. Assim que Noé entrou, um som começou que silenciou a multidão do lado de fora. Não foi o som de homens empurrando ou de cordas puxando. Foi o som profundo e pesado de madeira maciça se movendo por uma força invisível. A enorme porta da arca, que exigiria a força de dezenas de homens para ser movida, começou a se fechar lentamente, com uma finalidade inexorável. Um raio de luz do sol que entrava pela fresta foi se tornando cada vez mais fino, varrendo o interior da arca antes de desaparecer completamente. Com um baque surdo e retumbante, a porta se encaixou em seu batente. O som ecoou não apenas dentro da arca, mas também nos corações daqueles que observavam do lado de fora. Aquele baque era um ponto final, um selo. A Bíblia diz simplesmente: "E o Senhor a fechou por fora. Nenhuma mão humana poderia abri-la agora." A salvação estava trancada por dentro. O juízo estava selado por fora. Por um momento, um silêncio total caiu. Dentro da arca, a escuridão era quase absoluta, quebrada apenas pela fresta de luz no teto. Fora, a multidão olhava para a face lisa e impenetrável da arca, e pela primeira vez, um calafrio de pavor genuíno percorreu suas espinhas. O espetáculo havia acabado. A realidade estava prestes a começar. O céu ainda estava claro. O sol da tarde brilhava, lançando longas sombras da arca sobre o vale. A multidão começou a se dispersar, alguns rindo nervosamente, outros balançando a cabeça, convencidos de que a loucura de Noé havia chegado ao seu clímax anticlimático. Foi então que uma jovem, ao enxugar o suor da testa, sentiu algo. Uma única gota de água, fria e inesperada. Ela olhou para o céu, confusa. Não havia uma única nuvem. Um homem ao seu lado também sentiu uma gota em seu braço. E depois outra. Elas começaram a cair esporadicamente, como lágrimas relutantes de um céu de aço. Não era a chuva familiar de uma tempestade passageira. Eram gotas grandes e pesadas que batiam no chão poeirento com um som audível, levantando pequenas nuvens de pó. As pessoas pararam de se mover, seus rostos erguidos para o céu. Um murmúrio de confusão e espanto percorreu a multidão. Dentro da arca, a família de Noé ouviu os primeiros toques suaves no telhado. Plic, plic, ploc. Cada gota soava alta no silêncio tenso, como a batida de um dedo em uma porta. Era o começo. A promessa e a advertência de Deus estavam se cumprindo. O ritmo das gotas acelerou. O tamborilar suave no teto da arca transformou-se em uma batida constante, depois em um rugido. O céu, momentos antes um azul claro, foi subitamente engolido por um manto de nuvens cinzentas e turbulentas que pareciam ferver. Um vento frio e uivante varreu o vale, levantando poeira e folhas em redemoinhos. E então o céu se abriu. Não era chuva, era uma catarata. Cortinas de água tão densas que o mundo exterior se tornou um borrão. Um relâmpago rasgou o céu, não como um flash distante, mas como uma rachadura na própria abóbada celeste, seguido instantaneamente por um trovão que não apenas soou, mas foi sentido nos ossos. O chão tremeu. As janelas das casas distantes estilhaçaram-se com a onda de choque, e a chuva caía, implacável e furiosa. Simultaneamente, um som baixo e profundo veio debaixo da terra. As fontes do grande abismo se romperam. A água jorrou do solo, borbulhando em fissuras que se abriam.
unindo-se à torrente que caía do céu. O mundo estava sendo atacado por cima e por baixo. A ordem da criação estava sendo desfeita. A confusão da multidão transformou-se em pânico. O riso morreu em suas gargantas, substituído por gritos de medo. A água subiu com uma velocidade aterrorizante. Em minutos, poças tornaram-se riachos, e riachos tornaram-se torrentes, que arrastavam tudo em seu caminho. As pessoas começaram a correr, mas para onde? Suas casas, seus refúgios de pedra e madeira não ofereciam segurança. Eles corriam para as colinas, seus pés escorregando na lama, a chuva gelada cegando-os. Mães agarravam seus filhos, homens fortes eram derrubados pela força da correnteza. O som da tempestade era agora misturado com os gritos de uma humanidade em pânico. E em meio ao caos, todos os olhos se voltavam, vez após vez, para a silhueta escura e imóvel da arca. A loucura de Noé agora parecia a única coisa sã em um mundo que enlouquecera. O monumento à sua fé era agora um testemunho de sua própria incredulidade. A esperança de escapar diminuiu tão rápido quanto as águas subiam. Alguns, em desespero, voltaram correndo para a arca. Eles batiam na porta maciça com os punhos, as pedras e qualquer coisa que pudessem encontrar. Suas vozes, antes cheias de zombaria, agora eram súplicas desesperadas. Noé, abra a porta, tenha misericórdia. Seus gritos eram abafados pelo rugido da tempestade. Dentro da arca, a família podia ouvir os baques surdos e os gritos fracos, sons aterrorizantes que eram um lembrete sombrio do destino do mundo que eles deixaram para trás. Não havia nada que pudessem fazer. A porta fora selada por uma mão mais poderosa que a deles. Era o momento mais angustiante de sua provação. Ouvir a destruição da qual eles mesmos haviam sido poupados. Eles se reuniram no centro da arca orando, seus corações partidos pela perda e cheios de uma gratidão aterrorizada. A arca, antes um objeto de escárnio, tornara-se a última e inatingível esperança de um mundo que se afogava. A água subia sem cessar. Não era mais uma inundação, era um desfazimento. A linha entre a terra e o céu desapareceu, fundida em uma cortina cinzenta de água e fúria. O nível subia de palmos para metros com uma velocidade sobrenatural. As árvores mais baixas desapareceram, seguidas pelas mais altas, suas copas se agitando freneticamente por um momento antes de serem submersas. Dentro da arca, a família sentiu uma nova sensação, um solavanco suave, um rangido profundo da madeira, e então um movimento de flutuação. A arca, sua conexão com a terra cortada, começou a subir com as águas. Ela estava à tona, um berço flutuante no meio de um oceano nascente. Para a família lá dentro, foi um momento de terror e alívio. Eles estavam à mercê das águas, mas estavam seguros, exatamente como Deus havia prometido. O mundo deles agora se resumia às paredes de madeira daquele refúgio, enquanto lá fora o velho mundo estava sendo lavado. O cenário do mundo transformou-se em um pesadelo aquático. As vilas nos vales foram as primeiras a desaparecer. A água invadiu as ruas, transformando-as em canais de detritos. Ela entrou pelas portas e janelas, enchendo as casas até que a pressão as fizesse desmoronar. Paredes de adobe se dissolviam, estruturas de madeira eram arrancadas de suas fundações e se tornavam parte do redemoinho violento de lama, móveis, ferramentas e corpos. As cidades construídas em terrenos mais altos resistiram por mais tempo, mas o resultado foi o mesmo. As águas subiram pelas muralhas, inundaram os mercados e, finalmente, cobriram os telhados dos templos e palácios. Símbolos do orgulho humano agora silenciados sob as ondas. O mundo construído pelo homem, com toda a sua arte, sua engenhosidade e sua arrogância, estava sendo desmantelado, reduzido a nada mais que destroços flutuantes em um mar sem nome. A destruição era total, uma purificação terrível que não deixava pedra sobre pedra. A água continuou a subir, implacável,
15 côvados acima dos picos mais altos, diz a Escritura. As colinas, que haviam sido a última esperança para os fugitivos, foram engolidas. As montanhas, que pareciam pilares eternos do mundo, começaram a desaparecer. Seus picos rochosos, que haviam testemunhado séculos de história humana, foram cobertos pelas águas turbulentas. A Terra, com toda a sua geografia familiar, seus vales, planícies e cordilheiras, foi apagada. O planeta estava sendo devolvido ao seu estado primordial, como no início da criação, quando as trevas estavam sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A arca flutuava agora sobre um oceano global, um ponto solitário de vida em um planeta de água. Não havia mais leste ou oeste, norte ou sul, apenas o céu chuvoso acima e o abismo sem fundo abaixo. E então, depois que o último pico foi submerso e o último grito foi silenciado, um novo som prevaleceu, o som da água. O rugido da chuva, o uivo do vento, o vasto e impessoal barulho de um oceano que cobria o mundo. Toda a substância viva que se movia sobre a face da terra havia perecido. Homens e mulheres, crianças e idosos, animais do campo, aves do céu e os répteis que rastejavam pelo chão. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que estava em terra seca, morreu. Apenas Noé permaneceu e aqueles que com ele estavam na arca. Um silêncio profundo e assustador se instalou sobre as águas. O silêncio da aniquilação. O mundo, antes barulhento com sua maldade e sua vida, estava agora mudo. A justiça havia sido executada. A purificação estava completa. A terra estava sendo lavada, aguardando em silêncio um novo começo. Na penumbra da arca, um microcosmo do mundo pulsava com vida. A tempestade que rugia do lado de fora era um ruído de fundo constante, mas dentro daquelas paredes de gofer, um novo ritmo se estabeleceu. A vida era governada não pelo sol e pela lua, mas por tarefas e rotinas. Ao amanhecer, a família se levantava, suas orações matinais, um sussurro de gratidão na vasta escuridão. O ar era denso com o cheiro de animais, feno úmido e madeira. Os sons eram uma sinfonia constante. O mugido do gado, o barrito dos elefantes, o piar das aves, o zumbido de milhares de insetos. Era o som da vida preservada. O trabalho era árduo e interminável. Alimentar aquela vasta coleção de criaturas era uma tarefa monumental. Transportar a água, distribuir grãos, limpar os estábulos. Cada dia era uma repetição do anterior, um ciclo de serviço que mantinha a sanidade e o propósito. Eles se moviam pelos corredores escuros, com lamparinas a óleo, suas chamas dançantes lançando sombras longas e fantasmagóricas, iluminando os olhos curiosos e, às vezes, assustados dos animais. No centro daquela comunidade flutuante estava Noé. Com mais de 600 anos de idade, ele era a âncora de sua família, a rocha sobre a qual sua pequena civilização se apoiava. Sua fé não era apenas uma crença passiva. Era uma força ativa que permeava cada ação. Quando o medo se insinuava nos corações de seus filhos durante as tempestades mais violentas, quando a arca rangia e gemia como se fosse se partir, era a calma de Noé que os tranquilizava. Ele lhes contava as histórias do Deus que fala, que promete e que cumpre. Ele os lembrava de que cada tábua daquela arca era uma prova da fidelidade de Deus. Sua comunhão com o Criador não cessou quando a porta se fechou. Pelo contrário, ela se aprofundou. Na quietude entre as tarefas, ele se sentava em silêncio, ouvindo. Ele não podia ver o mundo exterior. Não sabia o que estava acontecendo sob as ondas, mas confiava naquele que controlava as águas. Sua fé não era a ausência de medo, mas a decisão de confiar apesar do medo. Era a certeza de que mesmo no meio do juízo mais absoluto, a mão de Deus estava firmemente no leme. Cuidar dos animais era mais do que uma tarefa, era uma responsabilidade sagrada.
Cada criatura na arca, do menor inseto ao maior mamífero, era um portador da promessa de Deus para um novo mundo. Sem, Cam e Jafé aprenderam os ritmos e as necessidades de espécies que nunca haviam encontrado antes. Eles tratavam de ferimentos, acalmavam os animais assustados pelo balanço constante e garantiam que a trégua divina entre predador e presa fosse mantida. Havia momentos de beleza e admiração indescritíveis. Observar um par de leões dormindo pacificamente a poucos metros de um par de gazelas era um vislumbre de uma harmonia edênica, uma prévia de um mundo restaurado. A arca não era uma prisão, mas um santuário. A família aprendeu que a aliança de Deus não era apenas com a humanidade, mas com toda a criação. Ao cuidar daquelas vidas, eles estavam participando ativamente do plano de Deus para a renovação da Terra, servindo como guardiões da biodiversidade do planeta. As noites eram longas e escuras. O único som era o da chuva incessante e o movimento das águas contra o casco. Nesses momentos, a família se reunia. À luz trêmula de uma lamparina, suas vozes se uniam em oração. Eram orações de todos os tipos. Orações de gratidão pela segurança, pela provisão, pela vida. Orações de súplica, pedindo força para o dia seguinte, paciência na longa espera e sabedoria para liderar. Havia também orações de lamento. Eles choravam pelo mundo que fora perdido, pelos vizinhos que zombaram, pelas almas que pereceram. Não havia alegria na destruição, apenas uma profunda e solene tristeza. A esposa de Noé e suas noras lideravam os cânticos, hinos antigos passados de geração em geração, suas melodias melancólicas ecoando pelos corredores de madeira. A oração era o fio que os mantinha conectados a Deus e uns aos outros. Era o ar que respiravam, a esperança que os sustentava na longa e escura noite da alma do mundo, uma certeza de que não estavam sozinhos naquele vasto e solitário oceano. Por 40 dias e 40 noites, a torrente não cessou. O número 40, um símbolo de provação e purificação, marcava a duração do desfazimento do mundo. A chuva era uma presença constante, um som onipresente que se tornou a trilha sonora de suas vidas. A família aprendeu a dormir com o rugido, a trabalhar com o rugido, a viver com o rugido. Era o som do poder e da justiça de Deus, uma força avassaladora que estava limpando a terra de sua mancha. Então, no 41º dia, algo mudou. O rugido violento diminuiu para um som mais suave, e depois para um silêncio quase chocante. A chuva havia parado. Dentro da arca, a quietude repentina foi ensurdecedora. Eles olharam uns para os outros, seus corações batendo forte. A primeira fase da provação havia terminado, mas a jornada estava longe de acabar. As águas ainda prevaleciam sobre a terra, e eles continuariam a flutuar por muitos meses, um mundo em miniatura à espera de um lar. Com o fim da chuva, uma nova fase da jornada começou. A longa espera. A arca flutuava sem rumo, em um oceano que não tinha margens. Por 150 dias, as águas prevaleceram. O sol e a lua eram apenas manchas de luz difusa através da cobertura de nuvens e da única janela no teto. Não havia dia e noite como eles conheciam, apenas um crepúsculo perpétuo. A vida a bordo continuava em sua rotina disciplinada, mas a ausência de um horizonte, de uma referência, testava a resistência de suas almas. Eles eram completamente dependentes. Não havia leme para guiar, nem velas para içar. O destino da arca estava inteiramente nas mãos do Criador. Eram dias de paciência forçada, de confiança contínua, quando não havia nada para ver, nada para ouvir, exceto o suave balanço das ondas e a respiração da vida ao redor deles. A arca não era mais apenas um refúgio da tempestade. Tornou-se um símbolo da alma humana em sua jornada de fé, flutuando sobre as águas do desconhecido, sustentada unicamente pela promessa de uma terra que ainda não podia ser vista.
e lembrou-se Deus de Noé. Essas palavras marcam o ponto de virada. Não que Deus tivesse esquecido, mas ele escolheu agir. Um vento começou a soprar sobre a face das águas. No início, foi uma brisa suave, o primeiro movimento no ar estagnado em meses. Mas o vento cresceu em força, não como uma tempestade destrutiva, mas como um sopro constante e poderoso. Era o Ruach de Deus, o mesmo vento ou espírito que se movia sobre as águas no início da criação. Dentro da arca, eles podiam ouvi-lo uivando do lado de fora, sentindo a embarcação balançar em seu poder. Este vento era um agente de recriação. Ele começou a empurrar as nuvens, permitindo que os raios de sol tocassem a superfície do oceano pela primeira vez. E começou a tarefa colossal de secar as águas, empurrando-as de volta para os abismos de onde vieram e evaporando-as com seu sopro incessante. Era a primeira promessa tangível de um fim para o exílio aquático, o anúncio de que a obra de recomeço havia começado. O processo foi lento, quase imperceptível no início. Mas dia após dia, o vento fazia seu trabalho. As águas que haviam subido com fúria agora recuavam com uma lentidão deliberada. O nível do oceano global começou a baixar. Para a família na arca, não havia um marcador visível, mas eles podiam sentir. O movimento da arca mudou. O balanço tornou-se menos profundo. Havia uma sensação de que o mundo abaixo deles estava se tornando menos abissal. A esperança, que havia sido uma brasa constante, começou a brilhar mais intensamente. Eles se revezavam na janela do teto, perscrutando o céu, que agora mostrava trechos de azul entre as nuvens em movimento. A luz do sol, antes difusa, agora entrava em feixes brilhantes, iluminando o interior escuro com um calor e uma promessa que não sentiam há quase um ano. A maré da história estava virando. O juízo estava recuando e a misericórdia estava literalmente vindo à tona. Então, após meses de flutuação livre, eles sentiram um solavanco, um tremor que percorreu toda a estrutura da arca, seguido por um rangido profundo e um som de raspagem. E então, quietude. Um silêncio e uma imobilidade que não experimentavam há mais de 200 dias. A arca havia parado. Ela não mais balançava ao sabor das ondas. Havia terra firme sob eles. No 7º mês, no 17º dia do mês, a arca repousou sobre os montes de Ararat. Eles não podiam ver a montanha, pois as águas ainda cobriam a maior parte dela, mas podiam sentir sua solidez. Era a primeira conexão com o mundo físico, a primeira âncora após uma longa deriva. A alegria e o alívio que inundaram seus corações foram imensos. Eles se abraçaram rindo e chorando, agradecendo a Deus com vozes embargadas. Eles ainda estavam em sua prisão de madeira, mas agora ela tinha um alicerce. A promessa de uma nova terra estava ali, bem debaixo de seus pés. Apesar de a arca ter pousado, a espera continuou. Noé, em sua sabedoria e paciência, sabia que não era hora de sair. As águas ainda eram altas. Após 40 dias, ele foi até a janela, o ar fresco e limpo enchendo seus pulmões. Ele tomou um corvo, uma ave forte e resistente, de plumagem negra como a noite. Com um impulso, ele o soltou no mundo recém-nascido. O corvo voou, um ponto escuro contra o céu. Ele não retornou para a segurança da arca. Ele ia e vinha, voando em círculos sobre as águas que recuavam. Sendo uma ave que se alimenta de carniça, o corvo podia encontrar sustento nos destroços do velho mundo que emergiam. Seu voo contínuo era um sinal de que a terra estava aparecendo, mas ainda não era um lugar de vida nova e limpa. Era um mundo em transição, ainda marcado pela morte. O voo do corvo era um relatório preliminar, mas Noé aguardava um sinal de paz, não apenas de terra seca. Depois de mais 7 dias, Noé escolheu um mensageiro diferente. Uma pomba, símbolo de paz e pureza. Ele a segurou em suas mãos calejadas por um momento, sentindo o bater de seu pequeno coração. Então ele a lançou ao céu. A pomba voou, sua brancura um contraste com a escuridão do corvo. Ela circulou, buscando um lugar para pousar, um galho, um pedaço de chão.
mas o mundo ainda estava coberto de água e lama. Não havia lugar para ela descansar suas patas. Cansada, ela retornou, voando de volta para a única segurança que conhecia. Noé estendeu a mão pela janela e a trouxe para dentro da arca. Seu retorno era uma mensagem clara. O tempo ainda não havia chegado. A terra não estava pronta para acolher uma nova vida. A paciência de Noé seria testada mais uma vez. Noé esperou mais 7 dias. O ciclo semanal, um ritmo de criação e descanso, guiava suas ações. Novamente ele pegou a pomba e a soltou. Ela voou para longe, desaparecendo no horizonte. O dia passou lentamente. A família observava o céu, seus corações cheios de expectativa. O sol começou a se pôr, pintando as nuvens com tons de laranja e roxo. E então eles a viram. Um pequeno ponto branco voando de volta para eles. A pomba retornou, e ao se aproximar, eles puderam ver algo em seu bico. Era uma folha de oliveira, recém-arrancada, verde e cheia de vida. Aquele pequeno ramo era o sermão mais eloquente que poderiam ter recebido. A vida havia brotado novamente. Apesar da devastação total, a semente da vida havia resistido. A oliveira, um símbolo de paz e longevidade, estava crescendo na nova terra. As lágrimas encheram os olhos de Noé enquanto ele pegava a folha. Era a promessa de Deus em forma tangível. A esperança não era mais apenas uma fé interior. Agora era uma visão, um cheiro, uma prova verde e viva de que a provação estava verdadeiramente chegando ao fim. Uma última vez, Noé esperou mais 7 dias. Ele pegou a pomba, agora um símbolo de esperança para toda a família, e a acariciou antes de lançá-la ao céu. Ela voou com força e propósito, subindo alto antes de seguir em direção ao horizonte. Desta vez, eles esperaram. O dia passou, a noite chegou e a pomba não voltou. O silêncio de seu retorno foi a mensagem mais alta de todas. Ela não voltou porque não precisava mais. Ela havia encontrado um lar. Havia árvores, vales e lugares para construir seu ninho. O mundo não era mais um lugar de perigo, mas um lar acolhedor. Sua ausência significava liberdade. Significava que a terra estava seca, limpa e pronta para recebê-los. A longa vigília havia terminado. A porta em breve seria aberta. Finalmente, a voz falou novamente, a mesma voz que o chamou décadas atrás. Sai da arca, tu e a tua mulher, e os teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. O comando foi dado. A libertação foi concedida. Com o coração batendo forte, Sem, Cã e Jafé moveram-se para a grande porta. Eles destravaram os ferrolhos internos e, com um esforço conjunto, empurraram. Com um gemido profundo de madeira que não se movia há mais de 1 ano, a porta se abriu. A luz do dia entrou, brilhante e ofuscante. E com ela, o cheiro do novo mundo. Terra molhada, vegetação fresca e um ar tão puro e limpo que parecia nunca ter sido respirado antes. Noé ficou no limiar, o patriarca de um mundo inteiro, olhando para uma paisagem ao mesmo tempo familiar e estranha. As montanhas estavam lá, mas suas formas haviam sido alteradas, lavadas e esculpidas pelas águas. O silêncio era profundo, desprovido de qualquer som humano. Era um mundo vazio, tela em branco esperando para ser pintada com nova vida. Com um passo lento e reverente, Noé pisou na terra. Depois da família, vieram os animais. A rampa foi baixada, e a procissão que havia entrado de forma tão ordenada, agora saiu em uma explosão de liberdade jubilosa. Não era uma marcha, mas uma celebração. Os pássaros foram os primeiros, saindo como uma nuvem de cores e canções, enchendo o céu silencioso com sua música pela primeira vez. Eles voaram, mergulharam e dançaram no ar, redescobrindo o vento sob suas asas. Então vieram os animais terrestres. Os grandes felinos saltaram da rampa e correram em direção às novas florestas, seus músculos se contraindo em liberdade. Os cervos e as gazelas saltitavam, desaparecendo nos vales. Os elefantes caminhavam com um propósito renovado, suas trombetas ecoando pelas montanhas. Cada criatura, grande e pequena, espalhou-se pela terra, obedecendo ao comando divino de
frutificai e multiplicai-vos sobre a terra. Era a repovoação do planeta, um espetáculo de vida se espalhando para preencher o vazio, cada um levando consigo a promessa de um novo começo. Enquanto os animais se dispersavam, o primeiro ato de Noé na nova terra não foi construir um abrigo, plantar uma semente ou explorar o novo mundo. Seu primeiro ato foi de adoração. Ele olhou ao redor, não para a vastidão da terra, mas para o céu, de onde viera sua salvação. Ele chamou seus filhos, e juntos eles começaram a reunir pedras. Não quaisquer pedras, mas pedras limpas, lavadas e purificadas pelo dilúvio. Com essas pedras, eles construíram um altar. Cada pedra colocada era uma palavra de gratidão. Cada pedra assentada era um testemunho de fidelidade. O altar não era uma estrutura grandiosa, mas era o primeiro monumento erguido pela nova humanidade. Um marco de reconhecimento de que tudo o que eles eram e tudo o que tinham devia-se à misericórdia de Deus. Era o coração da nova civilização, fundado não na força ou na ambição, mas na gratidão. Sobre o altar, Noé preparou uma oferta. Ele selecionou alguns dos animais limpos que haviam sido trazidos para a arca em grupos de 7, especificamente para este propósito. Com profunda reverência, ele ofereceu um sacrifício queimado ao Senhor. O fogo consumiu a oferta, e a fumaça subiu em uma coluna reta em direção ao céu azul. A Escritura diz que o Senhor cheirou o aroma suave. Não era o cheiro da carne queimada que agradava a Deus, mas o aroma da gratidão, da devoção e do coração puro de Noé. Aquele sacrifício era a resposta humana à salvação divina. Era o reconhecimento de que a vida era um dom e que a segunda chance que lhes fora dada era imerecida. A fumaça que subia era uma oração sem palavras, uma ponte de comunhão entre a terra purificada e o céu satisfeito. E em resposta a essa adoração sincera, o coração de Deus se moveu em promessa, e Deus falou, não apenas a Noé, mas em seu próprio coração, uma promessa que mudaria a relação entre o céu e a terra para sempre. Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Esta foi uma declaração de graça monumental. Deus reconheceu a natureza falha da humanidade, mas em vez de responder com juízo repetido, ele escolheu a aliança. Ele prometeu a estabilidade dos ciclos da natureza. Enquanto a terra durar, sementeira e ceifa, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Era uma promessa de normalidade, de previsibilidade, uma garantia de que a vida poderia florescer novamente, sem o medo de uma aniquilação total. E a bênção original do Éden foi reafirmada a Noé e seus filhos. Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Para selar essa promessa, para torná-la visível e inesquecível para todas as gerações futuras, Deus deu um sinal. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Enquanto ele falava, uma chuva suave começou a cair sobre o vale. Uma chuva não de juízo, mas de bênção para regar a nova terra. O sol brilhou através das gotas de chuva, e contra o pano de fundo escuro das nuvens que passavam, um arco de luz glorioso e vibrante se formou no céu. Pela primeira vez, a humanidade viu o arco-íris. 7 cores perfeitas, do vermelho profundo ao violeta suave, se estendiam de um horizonte ao outro. Não era um arco de guerra apontado para a terra, mas um arco de beleza deslumbrante, pendurado nos céus como um testemunho da promessa de Deus. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e aparecer o arco nas nuvens, então me lembrarei da minha aliança, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. O arco-íris tornou-se o selo da misericórdia, um lembrete eterno de que mesmo após a tempestade mais escura, a luz e a promessa de Deus prevalecem, um sinal de esperança, renovação e paz que se estenderia por todas as eras.